Continuando a leitura da Gênese, a original, que fala dos milagres e as predições segundo o Espiritismo, a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Via Láctea, item 32. Durante as belas noites estelares e sem lua, pode-se distinguir essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu, de uma extremidade à outra, e que os antigos tinham denominado Via Láctea, por causa de sua aparência leitosa. Esse esplendor difuso, nos tempos modernos, tem sido exaustivamente investigado pelas lentes do telescópio, e esse caminho de pó dourado, ou esse riacho de leite da antiga mitologia, transformou-se em vasto campo de maravilhas desconhecidas. As investigações dos observadores têm levado ao conhecimento de sua natureza e revelado que ali, onde o olhar perdido só encontra uma tênue claridade, existem milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o que ilumina nossa Terra. A Via Láctea, de fato, é uma campina semeada de flores solares e planetárias que brilham em sua vasta extensão. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de mundos radiantes que compõe a Via Láctea. Entretanto, apesar de suas dimensões gigantescas relativamente à Terra, é a grandeza do seu império. O Sol ocupa apenas um lugar inapreciável dessa vasta criação. Pode-se contar uns 30 milhões de sóis semelhantes a ele que gravitam nessa imensa região, distanciados uns dos outros de mais de 100.000 vezes o raio da órbita terrestre. Nota de rodapé 85. Mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas é uma nota de Kardec, que nos dias dele ainda não conhecia as unidades universais, que são muito maiores do que simples léguas. Uma légua tem 6 quilômetros. O que são 6 quilômetros no universo? Não é nada, nem um espirro. Item 34. Pode-se avaliar por esse cálculo aproximado a extensão dessa região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema e a universalidade dos sistemas que ela contém. Do mesmo modo, podemos avaliar a exiguidade do domínio solar e, em consequência, o escasso valor da nossa pequena Terra. O que será dela, então, se considerarmos os seres que a povoam? Eu digo escasso valor, porque nossas constatações se aplicam não somente à extensão material e física dos corpos que estudamos, isso seria pouco, mas também e sobretudo ao estado moral em que se acham como morada e a posição que ocupam na hierarquia universal dos seres. A criação aí se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando ao redor do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam as manifestações da vida e da inteligência. Desse modo, conhece-se a posição ocupada pelo nosso Sol e a Terra no mundo das estrelas. Essas considerações ganharão um peso maior ainda se refletirmos sobre o estado da Via Láctea, que, vista de longe, na imensidão das criações siderais, não representa mais que um ponto insignificante e inapreciável, porque ela não é mais do que uma nebulosa estelar entre milhões delas que existem no espaço sideral. Se nos parece maior e mais rica que as outras, é pela simples razão de que nos rodeia e se desenvolve em toda a sua extensão sob os nossos olhos, enquanto que as outras, perdidas nas profundezas insondáveis, apenas se deixam entrever. Meus amigos, os atuais satélites que são postos em órbita, os atuais telescópios que ficam na órbita já mostraram imensidões que não tem noção no século XIX. Então nós precisamos entender a nossa pequenez.
As estrelas fixas, item 37. As estrelas denominadas fixas e que constelam nos dois hemisférios do firmamento não estão isentas de atração exterior, como supõe geralmente. Longe disso, pertencem a uma mesma aglomeração de astros estelares. Essa aglomeração não é outra senão a grande nebulosa, da qual fazemos parte e cuja região equatorial, projetada no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a compõem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal as reúne todas em uma mesma família. Esses diversos sóis, como o nosso, estão rodeados, na maioria, de mundos secundários que iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida no nosso sistema planetário. Uns, como Sírius, são milhares de vezes mais grandiosos em dimensões e em riquezas que o nosso, e o papel que desempenham no universo é muito mais importante. Também estão rodeados por planetas de maior número e bem superiores aos nossos. Outros são muito diferentes por suas funções astrais. É assim que um certo número de sóis, verdadeiros gêmeos de ordem sideral, é acompanhado por seus irmãos da mesma idade, de forma no espaço sistemas binários, aos quais a natureza deu funções distintas das que competem ao nosso Sol. Lá, os anos não se contam pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. E esses mundos iluminados por uma luz dupla são dotados de condições de existência inimagináveis para quem não saiu deste pequeno mundo terrestre. Meus amigos, vamos fazer uma analogia. O que aquele primitivo selvagem que nunca viu um ser humano, que vive lá nos confins da Amazônia, pode dizer sobre a população do Japão? Como vivem os orientais? Não é verdade? O que esse indígena pode ter de imagem? É a mesma coisa nós. Como a gente pode imaginar como é a vida em Sírius? É impossível a gente ter essa ideia. Precisamos entender a nossa pequenez. Seguindo, outros astros, sem séquito, privados de planetas, receberam melhores condições de habitabilidade que os dados a qualquer dos demais. Em sua imensidade, as leis da natureza são diversificadas. E se a unidade é a principal palavra do universo, a variedade infinita é seu eterno. Item 39. Apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas e das distâncias incomensuráveis que as separam, todas pertencem à mesma nebulosa estelar, que a visão dos mais poderosos telescópios pode apenas atravessar. As concepções mais ousadas da imaginação só conseguem avaliar nebulosa que não é mais uma unidade do conjunto das nebulosas que compõem o mundo astral. Item 40. As estrelas, que se chamam fixas, não são pontos imóveis no espaço sideral. As constelações, que têm figurado na abóboda do firmamento, não são criações simbólicas reais. A distância que se encontra à Terra, assim como a perspectiva sobre a qual se mede o universo a partir da Terra, são as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Temos visto que a totalidade dos astros que brilham na cúpula azulada está contida numa mesma aglomeração cósmica, em que uma mesma nebulosa que nomeasse Via Láctea. Embora todos pertençam ao mesmo grupo, cada um desses astros está impulsionado por um movimento próprio de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em nenhuma parte. Todos são regidos pelas leis universais de gravitação e giram no espaço sideral sob o impulso incessante dessa força imensa. Não giram seguindo rotas traçadas pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior. Para tornar minhas palavras mais compreensivas, pelo exemplo, falarei especialmente do vosso Sol. 42.
Sabe-se, por observações modernas no século XIX, que ele não é um ponto fixo nem central, como se acreditava nos primeiros dias da nova astronomia, mas que ele avança pelo espaço, dando consigo seu nome sistema e planetas, satélites e cometas. Mas essa marcha não é um acaso, e ele não vai sem rumo, perder seus filhos e dependentes pelos passos infinitos. Longe das regiões que lhes são designadas, não são sua órbita, não não, vírgula, sua órbita é determinada e coordenada com outros sóis da mesma ordem, rodeados, como ele, de certo número de terras habitadas, e gravita em torno de um sol central. Seu movimento de gravitação, assim como o dos sóis seus irmãos, é imperceptível às observações anuais, já que somente um grande número de períodos seculares seriam suficientes para determinar que um dos seus anos astrais. Então, o que ele está dizendo aqui? Coisa que os nossos astrônomos modernos já sabem. O nosso sistema solar também gira em volta de um outro sistema maior que o nosso. Nós também estamos viajando pelo espaço. Item 43. Este Sol central, do qual acabamos de falar, é, por sua vez, um globo secundário que se relaciona com um outro, mais importante ainda, ao redor do qual mantém uma marcha lenta e compassada, em companhia de outros sóis da mesma ordem. Que maravilha! Que lindo! Vocês podem imaginar esse grande número de sistemas solares à volta de um outro, que todos eles em volta ainda de um outro. É lindo. Poderíamos comprovar essa subordinação sucessiva de sóis a sóis, até que a nossa imaginação se canse de ascender por uma hierarquia, porque não esqueçamos de que pode contar com números redondos de 30 milhões de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros, como engrenagens gigantescas de um imenso sistema. Esses astros, em quantidades incontáveis, vivem numa vida solidária, do mesmo modo que nada está isolado na economia do vosso pequeno mundo terrestre. Também nada se encontra isolado no incomensurável universo. E existe, meus amigos, gente que acha que só existe vida aqui na nossa Terra, se nós nem somos o maior dos maiores. Esses sistemas pareceriam de longe aos olhos investigadores do filósofo como poderiam abranger o panorama desdobrado pelo espaço e pelo tempo, uma poeira de pérolas de ouro, erguida em turbilhões sob o sopro divino, que faz voar nos céus os mundos siderais, como os grãos de areia sobre as dunas do deserto. Nada de imobilidade, nada de silêncio, nada de noite. O grande espetáculo que se desdobra ante os nossos olhos seria a criação real, imensa e plena na via etérea, que engloba em imenso conjunto de visão infinita do Criador. Mas só temos falado até aqui de uma nebulosa, cujos milhões de sóis e terras habitadas foram apenas uma ilha do arquipélago infinito. Vocês estão vendo o tamanho disso tudo. Os desertos do espaço, item 45. Um deserto imenso, sem limites, estende-se além da aglomeração de estrelas das quais acabamos de falar e a envolve. Solidões sucedem solidões. A imensa planície de vazio se estendem ao longe. Os aglomerados de matéria cósmica são isolados no espaço como ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Se quisermos calcular de alguma maneira a enorme distância que separa o aglomerado de estrelas da qual fazemos parte das mais próximas aglomerações, é preciso saber que essas ilhas estelares estão disseminadas e são raras no vasto oceano dos céus, e que a extensão que separa uma das outras é incomparavelmente maior que a que mede suas respectivas dimensões. Ora, como vimos, a nebulosa estelar mede, em números redondos, 1000 vezes a distância que tem das mais próximas estrelas tomadas por unidade.
Isso quer dizer uns 100 mil trilhões de léguas. A distância que existe entre elas é por ser muito maior. Não pode ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Só a imaginação, em suas mais elevadas concepções, é capaz de transpor essa imensidão prodigiosa, essas solidões mudas e privadas de toda a aparência de vida e encarar, de algum modo, a ideia desse infinito relativo. 46. Esse deserto celeste que envolve o nosso universo sideral e que parece estender-se como se fosse o mais longínquo final do nosso mundo astral, é abrangido pela visão e pelo poder infinito de Deus, que para além dos céus, dos nossos céus, desenvolveu a trama de sua criação ilimitada. Além dessas vastas solidões, mundos magníficos brilham tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos esplêndidos, oásis vagueiam no límpido éter e renovam incessantemente as centenas admiráveis das existências e da vida. Mais além, sucedem-se os conglomerados longínquos de substância cósmica que a visão profunda do telescópio entrevê por meio das regiões transparentes de nosso céu e que nomeia as nebulosas irresolúveis, as quais parecem leves nuvens de poeira branca perdidas em um ponto desconhecido do espaço etéreo. Lá se revelam e se desenvolvem mundos novos, cujas condições variadas e diferentes daquelas que são inerentes ao vosso globo dão-lhe uma vida de vossas concepções não podem imaginar, nem vosso estudo constatar. E lá, onde fulgura em toda a sua plenitude o poder criador, para os que vêm das regiões ocupadas do vosso sistema, outras leis estão em ação, cujas forças regem as manifestações de vida e os nossos caminhos. E os novos caminhos que seguimos nessas regiões estranhas abrem-nos perspectivas desconhecidas. E as pessoas ainda acham, meus amigos, que Deus é um velhinho barbudo, não é? Vocês acham? Vocês acreditam? Que Deus, o Criador disso tudo, é um velhinho barbudo? Continuamos. Sucessão eterna dos mundos, item 48. Vimos que uma só lei primordial e geral foi dada ao universo a fim de assegurar a estabilidade eterna, e que essa lei geral é perceptível a nossos sentidos por diversas ações particulares, que nós denominamos forças diretrizes da natureza. Vamos mostrar hoje que a harmonia do mundo inteiro, considerado sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é assegurada por essa lei suprema. Com efeito, se nos reportarmos à origem primeira das primitivas aglomerações de substância cósmica, notaremos que, desde então, sob o império dessa lei, a matéria sofreu as transformações necessárias que levaram o germe ao fruto maduro e que, sob a impulsão das forças diversas nascidas dessa lei, ela percorreu a escala de suas revoluções periódicas, inicialmente centro fluídico de movimentos, em seguida gerador dos mundos e mais tarde núcleo central e atrativo das esferas que nasceram em seu seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que importa saber agora é se elas também regem a destruição dos astros, porque a morte não é somente uma metamorfose do ser vivo, mas, além disso, uma transformação da matéria inanimada. E, se é verdade dizer, no sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, ao mesmo tempo é exato afirmar que a substância deve passar necessariamente pelas transformações inerentes à sua constituição. Item 50. Eis um mundo que, desde seu berço primitivo, percorreu toda a extensão dos anos que sua organização especial lhe permitiu percorrer. O foco interior de sua existência se extinguiu, seus elementos próprios perderam sua virtude inicial. Os fenômenos de sua natureza se requeriam
para serem produzidos a presença e ação das forças destinadas a esse mundo. Agora já não podem produzir-se, porque a alavanca da sua atividade não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Ora, será que essa Terra extinta e sem vida continuará orbitando no espaço celeste sem uma finalidade e passará como uma cinza inútil no turbilhão dos céus? Permanecerá inscrita no livro da vida universal quando não passa de letra morta e despida de sentido? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e a premiaram com os esplendores da vida, que a governaram durante os séculos da sua adolescência, consolidam seus primeiros passos na existência e a conduziram à idade madura e à velhice. Vão também presidir a degradação dos seus elementos constitutivos para restituí-los ao laboratório de onde o poder criador tira incessantemente as condições de estabilidade geral. Esses elementos vão voltar e a massa comum do éter para se assimilar a outros corpos ou para regenerar outros sóis. Assim, essa morte não será um acontecimento inútil nem para esta terra, nem para as suas irmãs. Ela renovará em outras regiões criações de natureza diferente, e lá, onde os sistemas de mundo terão desaparecido, renascerá em breve outro canteiro de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Item 51. A eternidade real e efetiva do universo está assegurada, desse modo, pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Assim, os mundos se sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo da vastidão dos céus seja jamais afetado em suas gigantescas jurisdições? Ele pergunta. Lá, onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sob a abóbora noturna, o vosso espírito contempla as irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes. Há muito tempo que o dedo da morte extinguiu tais esplendores. O vazio sucedeu a esses deslumbramentos e recebeu a novas criações ainda desconhecidas. A imensa distância em que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam leva milhares de anos para chegar até nós, faz com que recebamos somente agora os raios enviados por muito tempo antes da criação da Terra, e que, entretanto, os admiramos durante milhares de anos depois do seu desaparecimento real. O que são 6.000 anos da humanidade histórica frente aos períodos seculares? Apenas segundos do vosso século? O que são vossas observações astronômicas frente ao estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada pelo Sol. Por isso, recomeçamos aqui, como em nossos outros estudos, que a Terra e o ser humano nada são em relação ao que existe, e que as mais colossais operações do nosso pensamento transitam com dificuldade sobre um campo imperceptível em comparação com a imensidão e a eternidade do universo que nunca terá fim. E quando esses períodos de nossa imortalidade tiverem passado sobre a nossa cabeça, quando a história atual da Terra nos parece como uma sombra vaporosa do fundo de nossa lembrança, quando tivermos habitado durante séculos incontáveis esses diversos graus de nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das futuras idades tiveram sido percorridos por inumeráveis peregrinações, então teremos, diante da sucessão ilimitada dos mundos e por perspectiva, o imóvel eternidade. A vida universal. 53. A imortalidade das almas, da qual o sistema do mundo físico é a base, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores preconceituosos. Eles as qualificaram ironicamente como imortalidade viajante e não compreenderam que só ela era verdadeira ante o espetáculo da criação,
Contudo, é possível compreender toda a sua grandeza, inclusive, eu diria, toda a sua perfeição. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam a estada de seres que os contemplam e que descobrem neles, sob seus véus, o poder e a sabedoria daqueles que os formou. Essa questão não é mais incerta para nós. São questões que já não nos oferecem dúvidas, mas se as almas que as povoam são solidárias, é o que importa saber. A inteligência humana, de fato, encontra dificuldade em considerar que esses globos radiantes que cintilam na vastidão sejam simples massas de matéria inerte sem vida. Fica difícil pensar que nessas regiões distantes não existam magníficos crepúsculos e noites esplêndidas, sóis fecundos e dias cheios de luz, vales e montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolveram toda a sua pompa luxuriante. Custa-lhe imaginar que seja o espetáculo divino com o qual a alma pode retemperar, como a sua própria vida, seja desprovido da existência de qualquer ser pensante que o possa conhecer. Mas, a essa ideia eminentemente acertada da criação, é preciso juntar da humanidade solidária, e nisso se consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos. E a esses mundos foram confiados os laços de uma fraternidade que ainda não está ao alcance dos seus entendimentos, ou seja, dos nossos entendimentos, meus amigos. Esses astros que se harmonizam nos seus vastos sistemas estão habitados por inteligências de que não são seres desconhecidos uns dos outros, mas seres que levam em sua fronde os sinais do mesmo destino, que hão de se encontrar temporariamente, segundo suas funções de vida, e que se encontrarão de novo conforme suas mútuas simpatias. É uma grande família de espíritos que povoam as terras celestes, e é grande irradiação do Espírito Divino que abraça a extensão dos céus e que permanece como modelo primitivo e último da perfeição espiritual. Por qual estranha aberração se acreditou que era necessário negar a imortalidade às vastas regiões do éter para encerrá-la em um limite inadmissível e numa dualidade absoluta? O verdadeiro sistema do mundo deveria, então, preceder a verdadeira doutrina dogmática, a ciência preceder a teologia? Essa se extraviará tanto que a sua base se estabeleça na metafísica? A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se assentará triunfante sobre as ruínas da antiga, porque sua base se elevará vitoriosa sobre os velhos erros. Meus amigos, é muito para o nosso entendimento, mas é preciso que nos esforcemos para entender que somos um grão de areia com a nossa população humana, que se multiplica em zilhões de outros por todo o universo. Somos todos irmãos em humanidade. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência do nosso estudo.